Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana foi marcada por um aumento claro do nervosismo nos mercados, com os índices norte-americanos a mostrarem sinais de exaustão. Crescem os receios de uma sobrevalorização no setor tecnológico, que continua a ser, na verdade, o grande responsável pelos índices estarem perto de máximos históricos, mesmo num contexto em que há mais ações do S&P 500 a negociar junto a mínimos de um ano do que em máximos de um ano, uma prova da enorme concentração do peso das Big Tech nos índices. Em paralelo, voltam a surgir preocupações com o uso das SPVs, as Special Purpose Vehicles, por parte das grandes tecnológicas que recorrem a estes veículos para financiar os seus investimentos em inteligência artificial, afastando parte da dívida dos seus balanços e levantando dúvidas sobre a transparência financeira deste setor. No plano macroeconómico, Estados Unidos da América e China chegaram a um acordo para suspender as tarifas durante pelo menos um ano, trazendo assim algum alívio comercial e algum alívio aos mercados. Ainda assim, o shutdown americano continua e já se tornou o mais longo de sempre, voltando a adiar a publicação de dados importantes, incluindo, por exemplo, os non-farm payrolls, que pelo segundo mês consecutivo não foram publicados. Quanto ao relatório privado do ADP, que é também um relatório do emprego, mostrou, no entanto, um mercado de trabalho resiliente, com 42 mil novos empregos criados acima dos 32 mil esperados, o que levou o dólar a atingir máximos dos últimos 6 meses. Nas decisões de política monetária, o Banco de Inglaterra manteve as taxas nos 4% e o Banco da Austrália nos 3,6%, ambos com um tom prudente e dependente dos dados futuros. Em destaque nos resultados empresariais, tivemos a Palantir, que apresentou mais um trimestre histórico com lucros e receitas acima das estimativas, impulsionada pela forte procura por soluções de inteligência artificial e também pelos novos contratos que assinou com o governo nos Estados Unidos da América. Ainda assim, as ações corrigiram 17% depois de já terem acumulado mais de 175% de valorização desde o início do ano, refletindo apenas uma realização de lucros num setor que está em clara euforia. Já a Advanced Micro Devices, a AMD, também representou resultados robustos, com uma receita e o lucro acima das projeções, destacando o crescimento de 22% na divisão de data centers e de 73% no segmento de jogos. No entanto, as ações recuaram 13%, pressionadas pelos receios de uma bolha no setor de inteligência artificial e das avaliações demasiado esticadas destas empresas. Por fim, no mercado cripto, a Bitcoin corrigiu até em torno dos 100 mil dólares, esse valor psicológico, estando a subir pouco mais de 5% desde o início do ano, num movimento que, ao fim e ao cabo, reflete a lateralidade e o equilíbrio entre a realização de lucros e a procura institucional. Esta semana estaremos pendentes dos novos desenvolvimentos em torno das negociações entre democratas e republicanos, que permita desbloquear, ao fim e ao cabo, este fecho parcial do governo norte-americano. Caso contrário, não teremos dados macroeconómicos relevantes a serem publicados esta semana. No entanto, segundo fontes anónimas, já existe consenso para se chegar a um acordo no início desta semana, mas resta-nos agora esperar para ver. E com base em todos estes dados, vamos ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do S&P 500. Observando o gráfico em velas diárias do índice S&P 500, o índice que engloba as 500 maiores empresas nos Estados Unidos e que serve de referência para os mercados financeiros globais, como podemos ver, estamos junto a máximos históricos, muito por culpa da forte tendência ascendente que o setor tecnológico, nomeadamente
as empresas ligadas à inteligência artificial têm vindo a beneficiar. Portanto, aquilo que nos compete fazer ao longo desta tendência é, acima de tudo, procurar momentos de correção para entrar a favor da tendência ascendente. E foi por isso que na semana passada tivemos aqui uma oportunidade muito interessante para negociar a favor da tendência ascendente, dado que a correção que tivemos de curto prazo deu a possibilidade de negociarmos esta tendência junto a uma zona de suporte importante. Zona essa que se identificava por uma linha de tendência que vinha desde os mínimos de 23 de maio a passar pelos mínimos de 23 de junho. E esta linha, se fosse estendida para a frente, era possível constatarmos que quer no dia 10 de outubro, na célebre sexta-feira de fortes correções que aqui tivemos nos mercados financeiros e que na semana seguinte voltou a ser testada como uma linha importante de suporte, tornou-se numa zona de referência para a tendência atual. E foi por isso que na semana passada tínhamos esta linha identificada como uma importante região de pressão compradora em torno dos 6.650 pontos. A verdade é que na sexta o preço do S&P acabou por corrigir a essa linha, dando-nos a oportunidade de entrada, e a reação que fez até ao fecho do mercado mostrou uma forte rejeição neste patamar de compra, daí que a pressão compradora continue portanto, a controlar a atual tendência do mercado, sendo para já esperado que possamos em breve poder ir novamente para máximos históricos. Contudo, enquanto esta tendência de mais curto prazo não inverter, e a tendência de curto prazo é descendente, foi por isso que a oportunidade de compra surgiu, enquanto esta tendência de curto prazo não terminar, ainda temos a possibilidade de ver o S&P novamente a cair e, quem sabe, no futuro, a quebrar a zona de suporte. No entanto, dado o nosso posicionamento, dado o nosso rácio risco-benefício, aquilo que procuramos e ambicionamos é aproveitar uma continuação de tendência, pelo menos até máximos, que nos permita ganhar mais 4, 5% neste trade, cujo risco é um risco relativamente reduzido, pois a zona onde estivemos a comprar é exatamente a região que, se vier a ser quebrada no futuro, vai indicar o fim desta tendência que conhecemos desde maio. Mas para já a tendência é nossa amiga e é por isso que continuamos a negociá-la. Se quiser saber mais sobre os nossos serviços e descobrir como pode alcançar resultados consistentes e sustentáveis como investidor, então entre em contacto connosco pelo WhatsApp, telefone ou e-mail. Desejo uma excelente semana de trading e até para a semana.